A história de Nova York é, em essência, uma história de chegadas. E hoje, a gente vai mergulhar em uma das mais transformadoras, a jornada de 2 séculos da comunidade judaica. É uma saga que se mistura com a do próprio crescimento da cidade e, olha, da nação inteira. Tudo começa com uma ideia muito poderosa, quase magnética. Nova York como uma cidade de promessas. Mas o que isso significava de verdade? Bem, prometia um emprego, quem sabe na agitação das fábricas de roupa. Prometia um teto, comida na mesa e, o mais importante, a chance de se sentir moderno, de pertencer. Era essa atração, sabe? Era irresistível. Só que por trás dessa grande promessa, a realidade era incrivelmente frágil. A gente não está falando de multidões, não. Era um número bem pequeno e vulnerável. Apenas 23 pessoas. Eram refugiados, fugindo da perseguição lá no Recife, no Brasil, depois que os portugueses reconquistaram a área. A chegada deles em Nova Amsterdã, que era um posto avançado holandês, não foi nada garantida. Não foram recebidos de braços abertos, não mesmo. Mas, e isso é crucial, conseguiram permissão para ficar. E foi aí que a história começou. Certo. Então, como é que esse pequeno grupo de 23 pessoas conseguiu não só sobreviver, mas criar raízes? A primeira parte da nossa análise foca justamente nessa luta inicial por direitos básicos ali na colônia holandesa. A resposta está em uma palavra: mercantilismo. Era a filosofia que dominava a época. Para os holandeses e depois para os ingleses, a economia do Estado vinha em primeiro lugar. O comércio era mais importante que o dogma religioso. E aquele pequeno grupo de judeus? Bom, eles foram vistos como potencialmente bons para os negócios. E naquele momento era só isso que importava. Com o direito de ficar garantido, a comunidade começou a crescer. E quando a gente entra no século XVIII, vemos essa comunidade se organizando em torno de uma instituição central e muito poderosa: a sinagoga. A Shearith Israel era bem mais do que um lugar de oração. Pense nela como um tipo de governo comunitário. O presidente e os anciãos cuidavam das finanças, distribuíam caridade, às vezes até pagavam para os pobres se mudarem e resolviam brigas. Era o verdadeiro coração da vida judaica na cidade. Mas, por baixo dessa unidade toda, tinha uma diversidade que não parava de crescer. A liderança era dominada pelos sefarditas, descendentes dos primeiros judeus da Península Ibérica. Só que os judeus ashkenazitas da Europa Central e Oriental estavam chegando em maior número, trazendo seus próprios costumes. Essa mistura, claro, ia criar tensões. E nessa tensão entre a tradição e o novo mundo americano fica bem clara e de forma bem dolorosa na história de Abigail Franks. Quando a filha dela, a Phila, se casou em segredo com um cristão de uma família importante, a reação da Abigail foi de uma angústia profunda. As palavras dela capturam o conflito central da época. A reação dela foi definitiva. Ela cortou todo o contato com a filha. Isso mostra o custo pessoal, familiar, do casamento interreligioso e as escolhas difíceis que as pessoas enfrentavam. Ou mantinham a fé e a comunidade, ou abraçavam as oportunidades daquela sociedade cosmopolita de Nova York. Enquanto a comunidade lidava com essas tensões internas, uma crise externa estava prestes a testá-la de um jeito completamente novo. A Revolução Americana ia forçar todo mundo a fazer uma escolha perigosa e que dividiu a todos. A tensão já vinha crescendo há anos. Uma recessão, leis punitivas dos britânicos e, finalmente, o começo da guerra. Em 1776, com uma frota britânica gigantesca no porto de Nova York, não dava mais para adiar a escolha. Não tinha mais como ficar em cima do muro. Lealista ou patriota? Para uma comunidade de comerciantes que, na maior parte, tinha prosperado sob o domínio britânico, a escolha não era nada óbvia. Alguns tinham medo de que fugir da cidade significaria o fim de tudo que eles construíram, incluindo a congregação que tanto amavam. Outros, porém, foram contagiados pelo ideal de liberdade. A decisão acabou rachando a comunidade. A maioria, incluindo o líder religioso Gershom Seixas, fugiu, levando com eles os símbolos sagrados da sinagoga. Aqueles que ficaram viram sua vida religiosa simplesmente se desintegrar sob a ocupação britânica. A guerra quase destruiu o que eles levaram mais de um século para construir. Depois da guerra, a comunidade se reorganizou. E aqui acontece uma coisa fascinante. Os próprios ideais da nova República Americana começaram a se infiltrar e a remodelar a vida religiosa e comunitária judaica. E isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Escuta só as palavras da nova Constituição da própria sinagoga, de 1790. Todo o poder se origina do povo. Essa não é a linguagem da tradição antiga.
É a linguagem da Revolução Americana sendo aplicada diretamente na governança religiosa. O republicanismo não era só político, estava se tornando uma força espiritual. Essa nova mentalidade, claro, acabou desafiando a autoridade central da Sharia of Israel. Em 1825, um grupo, a maioria de askenazitas, se separou para formar uma nova congregação. Eles até deram razões práticas, mas o ato em si, a ideia de que um grupo podia simplesmente sair e se autogovernar, era um ato profundamente americano. Mas a liberdade de formar novas congregações logo seria ofuscada por desafios bem maiores. A gente entra agora no período que antecede a Guerra Civil, quando a comunidade enfrentou duas forças transformadoras: uma onda gigantesca de imigração e a crise nacional sobre a escravidão. Para ter uma ideia da escala dessa mudança, em 1825, os judeus eram uma minoria minúscula. Apenas 35 anos depois, com a chegada de imigrantes alemães, eles já representavam cerca de 5% da população da cidade. Isso mudou completamente a dinâmica. Trouxe energia nova, tensões novas e tornou a presença judaica muito mais visível nas ruas de Nova York. E assim como a nação, a comunidade judaica de Nova York estava rachada pela questão da escravidão. Muitos líderes, cujos negócios dependiam do algodão do sul, defendiam a escravidão. Outros, ainda que em menor número, se juntaram à causa abolicionista. Foi um conflito moral e político que dividiu famílias e congregações. E no meio da guerra veio um choque brutal. A Ordem Geral número 11 do general Ulysses S. Grant, que ordenava a expulsão de todos os judeus como uma classe de sua zona militar. Embora tenha sido rapidamente revogada pelo presidente Lincoln, foi o ato de antissemitismo oficial mais explícito da história americana. Foi um lembrete assustador de que, mesmo lutando pela União, a posição deles na América ainda era precária. Quando a gente olha para trás, vemos uma jornada longa, complexa, de um punhado de refugiados a uma parte essencial do tecido social da cidade. Recapitulando, a jornada deles resume a própria experiência americana. Chegaram buscando refúgio, construíram instituições, foram testados pelas grandes crises da nação, da Revolução à Guerra Civil, e, no processo, forjaram uma identidade que era, ao mesmo tempo, inegavelmente judaica e profundamente americana. Isso nos leva a uma reflexão final. A jornada dessa comunidade mostra que a promessa de Nova York, de oportunidade, de pertencimento, nunca foi simples nem garantida. Foi algo pelo qual se lutou, que foi debatido e constantemente redefinido. A questão que fica é: o que essa cidade promete hoje? E para quem?